E quem vai nos ajudar a responder as perguntas de você aí de casa hoje é o cirurgião dentista Cristiano Marinho Correia. Doutor, obrigada por ter vindo, boa tarde. Boa tarde você, boa tarde aos telespectadores. Vamos às perguntas então. Vamos embora. A gente começa com a Dariana Alves, que é do Sim. bairro Maringá 1. Ela gostaria de saber qual a idade certa para que os dentes de leite das crianças comecem a cair. Por que ela pergunta? Ela tem uma filha com 9 anos, em que já caíram quase todos os dentes, e um filho de 7 anos, em que não caiu nenhum dente de leite. Sim. É a Ariana? Isso, Oi, Ariana. Ariana, tudo bem? E primeiro, boa tarde a todo mundo. Na verdade, Ariana, a idade correta, né, do início da troca dos dentes descidos pelos permanentes é a partir dos 6 anos de idade. Por volta dos 6 anos, às vezes um pouco antes ou um pouco depois, pode começar a acontecer a esfoliação dos dentes de leite e a vinda dos dentes permanentes consequentemente. Os indivíduos são diferentes, mesmo dentro da mesma família. Então, alguns podem ter o desenvolvimento dos dentes permanentes de forma mais rápida e a troca dos dentes, e outros, às vezes, de forma mais lenta. Mas, na dúvida, é sempre importante que, nessas condições, a criança seja avaliada e orientada essa cronologia da erupção por um odontopediatra, que, inclusive, né, pode até ser demanda de alguma pergunta que possa vir, já pode até adiantar o assunto, seria a fase ideal de já se começar a fazer a utilização de aparelhos ortodônticos ou aparelhos ortopédicos, melhor nessa idade, aparelhos ortopédicos que ajudam na organização do processo eruptivo, né? A partir dos 6 anos, a criança começa a entrar numa fase chamada fase do patinho feio, que é quando tem dentes descidos e dentes permanentes na boca. Às vezes os pais ficam muito assustados, que fica bastante desorganizada a condição dentária, mas nesse cenário, o odontopediatra ou até mesmo o ortodontista pode trabalhar com aparelhos ortopédicos que ajudam na avaliação desse processo, se ele está acontecendo de forma adequada e natural, ou se precisa de alguma intervenção ortopédica, às vezes até mesmo cirúrgica, na correção desse processo da troca dos dentes. Essa é uma dúvida frequente de muitos pais, né, doutor Cristiano? Bastante frequente. É preciso trocar todos os dentes antes de colocar o aparelho? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Depende do diagnóstico clínico e em que momento de desenvolvimento dos dentes a criança e o pré-adolescente estará. Inclusive, a dúvida da Priscila com a sua resposta lá do bairro Jardim Manhattan, ela pergunta justamente a idade ideal para colocar o aparelho em criança, foi respondida. Tem Sim. Um complemento que às vezes exige uma outra resposta, doutor. O aparelho móvel resolve tanto quanto o aparelho fixo para a abertura do céu da boca? Depende da idade do indivíduo. O aparelho... Toda e qualquer terapia, ela pode encontrar o seu sucesso, dependente basicamente do diagnóstico. Então, existem alguns casos, principalmente em fases mais tenras de idade, que o aparelho móvel, ele consegue muito bem expandir o céu da boca. Já em outros cenários, principalmente pela união do osso na região do palato, que é o céu da boca, o aparelho móvel não encontra a possibilidade de expansão, diminui bastante, né? Então, neste cenário, muitas vezes existe a concorrência do aparelho fixo com procedimentos cirúrgicos para que essa conquista da abertura do céu da boca possa ser conquistada. Mais uma vez, para a escolha da técnica que vai ser implementada, é importante uma base sólida de diagnóstico para encontrar um resultado que possa ter mais sucesso. Para fases mais tenras, o aparelho ortopédico móvel, ele costuma ter muitos bons resultados. Em idades mais próximas do adulto, talvez o aparelho fixo ou até mesmo a concorrência de um procedimento cirúrgico pode encontrar melhores resultados. A dúvida da Ellen, doutor Cristiano, também é sobre essa questão de aparelhos. Da Evelyn, ela gostaria de saber sobre o aparelho estético, só para fim estético, porque tantos dentistas não indicam. É difícil saber por que o dentista não indica, mas a partir do momento que o indivíduo tem a necessidade de melhorar a sua estética dentária, por causa, às vezes, de um dente que está girovertido ou um dente que está torto, a partir da demanda que o indivíduo quer melhorar esteticamente, o cirurgião dentista pode, a partir do seu talento e da sua técnica, ajudar o indivíduo, mas a base toda é a necessidade do indivíduo querer uma melhoria estética, né? Mas
essa questão de contraindicar o aparelho estético, não existe uma base científica para contraindicar. A partir do momento que existem questões de, às vezes o indivíduo quer um processo estético que a gente não considera que é dentro do padrão natural, né? Relativo, por exemplo, à cor do dente, deixar um dente muito mais branco do que a natureza cria, ou às vezes tirar um dente que não precisa ser tirado. Então, essa questão de avaliação inicial do desejo do paciente é importante para saber o quanto o cirurgião dentista pode atender essa demanda. Se essa demanda passar por um aparelho que vai melhorar a sua estética, por que não? Você vai atender o desejo do seu cliente. E que se ele tiver uma guarida científica nesse sentido, não há contraindicação alguma. Doutor, já já a gente volta a conversar, Pois porque não. a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais MGTV Responde. Até já. MGTV Responde de volta. O cirurgião dentista Cristiano Corrêa continua aqui no estúdio para responder as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Vamos a mais perguntas então, doutor. Vamos lá. A da Tainara, do Antônio Cândida. Fez uma cirurgia ortognática e começou a juntar muito tártaro, mesmo com a escovação constante e o uso de fio dental. Ela quer saber se existe um produto específico para retirar o tártaro. Não, o tártaro, ele é a calcificação da placa bacteriana. A placa bacteriana, ela surge a partir de um descuido da higienização. A Tainara, que fez a cirurgia ortognática, ela talvez esteja associando o aparecimento do tártaro com a cirurgia, mas é um cenário que pode acontecer com qualquer indivíduo. Mesmo na nossa casa, existem alguns locais da nossa casa, da nossa residência, onde a gente mora, que às vezes a gente negligencia a limpeza. Debaixo de um armário, ou debaixo do aparelho de televisão, pode juntar um pouco mais de sujeira. E mesmo ela referindo, né, como ela está dizendo aí na mensagem, que escova os dentes e mesmo assim junta tártaro, pode ser que nessa região que se está juntando o tártaro, a eficiência da escovação não é adequada. O que impede a presença do tártaro é a escova, a pasta e o fio dental. Mas a utilização deste material básico, ele precisa ser efetivo. Então, se ela costuma, e qualquer indivíduo que costuma apresentar tártaros em determinadas regiões da boca, basicamente não é um produto milagroso que vai acabar com ele, visto que a placa bacteriana está em toda a boca. É que a placa bacteriana está encontrando naquele local onde junta o tártaro, onde ele está se formando, uma oportunidade para a sua formação. Então, o que eu recomendo a Tainara é voltar sempre ao cirurgião dentista para que o tártaro seja removido mecanicamente. Ele precisa ser removido mesmo, através de uma ação mecânica, e que o cirurgião dentista, no caso específico dela, oriente melhor, através do mapeamento de placa bacteriana, melhores maneiras de ela conseguir evitar que a placa bacteriana tenha a oportunidade de formar o tártaro nessas regiões onde estão formando na boca dela. Então, não é uma questão de um produto que resolva num estalar de dedos ou mesmo ser uma consequência da cirurgia ortognática. É algo ligado à dificuldade em determinadas regiões da boca de oportunizar a placa bacteriana de formar o tártaro. Tá certo. Agora, a Andréia, do Residencial 2000. Ela tem uma filha de 7 anos e um dos dentinhos de baixo já nasceu por cima do outro, que ainda é de leite. Sim. Ela quer saber se já precisa colocar aparelho ou espera mais um pouco. A gente já falou sobre isso, mas passamos o bloco, dá para repetir rapidinho? Dá para repetir, sim. Se tem um dente em cima do outro, se ele está conhecido como um dente encavalado, às vezes a extração do dente de leite pode, mecanicamente, a ausência do dente de leite pode fazer com que o dente permanente encontre uma posição mais favorável no arco. Mas como eu falei no bloco anterior, essas dúvidas nesta fase importante da troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, é importante uma avaliação clínica do odontopediatra ou do clínico geral nesse cenário para avaliar se o momento é adequado para tirar o dente de leite, se após a sua retirada o dente vai encontrar espaço para poder ocupar o que anteriormente era ocupado pelo dente de leite, né? Num cenário como esse, hipoteticamente, talvez o aparelho ortopédico possa ajudar nesse rearranjo da cavidade oral, nesse processo de desenvolvimento da criança, da infância para a adolescência. Agora, a Marta, da Vila Esperança, quer saber se a queda de dentes pode ser hereditária. A queda de dentes é hereditária. A queda de dentes descidos, né? A dentição humana é composta por duas dentições, uma dentição
que a gente chama de dentição decídua ou a dentição de leite, chamado dente de leite porque o dente é um pouco mais branco, parece leite mesmo, e é uma dentição com 20 dentes, 10 em cima e 10 embaixo. E essa dentição ela vai ser trocada a partir dos 6 anos, entre os 6 até 12, 14 anos, em média, pela dentição permanente. A dentição permanente, geneticamente, ainda são 32 dentes, com uma tendência a diminuir para 28. Né? A tendência são os últimos molares não mais formarem dentro da cavidade oral. Então, talvez a pergunta seja em relação a que se a perda dos dentes é hereditário. Não, a perda dos dentes está muito associado a má higienização e a oportunidade que as bactérias têm de produzir doença. E as mais comuns são a cárie e a doença periodontal. Né? O meu pai perdeu todos os dentes, não quer dizer que eu vou perder todos os meus dentes. Meu avô usava dentadura, não quer dizer que eu vou usar dentadura, não é uma sina. É uma questão cultural e de conseguir controlar a proliferação das bactérias dentro da boca. Que o cirurgião dentista observa durante as consultas e que o indivíduo precisa criar o hábito de escovar os dentes, limpar a boca e ter bons hábitos alimentares, que também ajuda a não proliferação das bactérias dentro da boca. Doutora, a gente volta a conversar já. Você sabia que... Boa tarde, Vanessa. Quais são os serviços oferecidos aí? Oi, Lívia. Boa tarde. Muito obrigada, viu, Vanessa, pelas informações. E a gente continua, então, com as perguntas aqui para o doutor Cristiano. Pois não. Agora o Carlos, do bairro Cidade Nova. Doutor, após extrair um dente, quanto tempo é necessário para colocar um implante? Após a retirada de um dente, em média de 4 meses. Em 4 meses, a partir de 4 meses, o alvéolo dentário já tem, no mínimo, um osso primário formado, que dependendo da condição clínica já pode receber o implante. Não é uma questão apenas de tempo, precisa avaliar também o cenário em que houve a perda dentária. Quanto maior a quantidade de paredes dentárias foram perdidas, talvez, além desses 4 meses, precisa de, às vezes, algum processo de reconstrução da região óssea para poder receber o implante. Não é só uma questão de tempo, também precisa da questão do cenário local. Uma avaliação do especialista bem mais ampla, né? Em geral, a partir de 4 meses, pode pensar em colocar implantes. Tá certo. Agora a Ellen Cristina, do bairro Rio de Janeiro. Pois não. Quer saber se a gengivite pode atrapalhar a calcificação dos dentes? Em geral, não. A gengivite é um processo inflamatório que acontece no tecido de sustentação dos dentes, especificamente na gengiva. E esse processo inflamatório não interfere diretamente no processo de calcificação do dente, que é um processo que já aconteceu antes do aparecimento da gengivite. Então, não é um cenário que tenha uma relação de causa e efeito entre a gengivite e o processo de calcificação do dente. São cenários independentes. A gengivite pode estar relacionada ou só está relacionada à questão de higienização, doutor? Sim. Da mesma maneira que anteriormente nós conversamos sobre o tártaro é quando a placa bacteriana cria processos de calcificação, vai formar parecendo uma pedrinha dentro, aderido na superfície dentária. Quando a placa bacteriana consegue começar a agredir a região gengival, o processo inflamatório que o organismo desenvolve para atacar essa infestação bacteriana deixa a gengiva inflamada, inchada, sangrante, ela sangra facilmente ao toque. Isso é a gengivite. Né? E ela está também associada à questão de má higienização ou ineficácia do processo de higienização. Muitos indivíduos higienizam bem a boca em tempos oportunos, porém higienizam de forma inadequada, o que oportuniza as bactérias a causarem processos de infecção ou processos inflamatórios. Um deles é a gengivite. Uma pessoa que não quis se identificar. Sempre teve os dentes fracos, por mais que faça a limpeza. Usa o fio dental. Por que algumas pessoas têm dentes mais propensos a cáries e outros problemas? Essa condição pode estar associada ao processo de formação do dente, durante a gestação e a formação da criança, né, ainda na barriguinha da mamãe. Né? Então, por isso que sempre importante orientar as gestantes, né, a questão do pré-natal, e uma deficiência de cálcio durante a gestação pode levar à formação de dentes com um processo de hipovitaminose, com baixa produção de vitaminas
da mãe para o bebê pode levar à formação com dentes mais fragilizados. Mas a cárie dentária normalmente está mais associada, às vezes, a pouca produção de saliva, a hábitos mais nocivos que levam à oportunidade da formação da placa bacteriana, que vai formar a doença periodontal e vai levar à cárie. Não é só uma questão do dente fraco. Normalmente os dentes humanos são dentes bastante resistentes. O que enfraquece o dente normalmente é a placa bacteriana. Doutora, a gente até tem mais perguntas, mas o tempo acabou, mas pelas respostas eu acredito, e eu dei uma olhadinha nas outras perguntas, que todos ficaram bem esclarecidos. Muito obrigada por ter vindo hoje, viu? Obrigado, sempre comigo. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde a todos.